Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um FACIEG Pod. Eu sou Fernanda Arcanjo e estou aqui acompanhada de Márcio Luiz. Tudo bem? Eu tô ótimo, até mudei meu penteado, tô estiloso, porque o convidado hoje é gentona, minha filha. E Debrair Henrique de Freitas, presidente do Sinduscom, Sindicato da Indústria da Construção Civil. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Fernanda. Muito bom estar aqui com vocês. Obrigado, Márcio, pelo convite. Uma honra poder participar desse podcast aí, para a gente poder completar um pouquinho aí da nossa contribuição aí para a cidade, para o nosso setor da construção civil, que está muito aquecido. E como tem assunto relacionado à construção civil, né, Márcio? Fernanda, todo mundo, desde quem tem muito conhecimento, aquele que tem pouco, aquele que tem muita prática de mercado, aquele que não tem, todo mundo bate numa tecla. Quer saber como é que está a economia de um país? Olha a construção civil. É um termômetro importante, né, Idebrair? E isso aumenta a responsabilidade, com certeza. Sim, estou há 1 ano e meio na gestão do Sinduscom Goiás. Hoje a gente tem lá mais de 200 associados. O estado de Goiás está passando por um momento muito favorável na construção civil, acompanhando o movimento nacional. Recentemente a gente bateu aí um número recorde de quase 107 mil trabalhadores na construção civil no todo o estado de Goiás. Esses são dados do CAGED. Isso a gente está vendo o emprego formal, você imagina a informalidade que a gente não consegue medir. Isso mostra a pujança do setor, é um setor que emprega muito, e um emprego principalmente na base da pirâmide da renda, né? E a gente tem o orgulho de dizer que a construção civil ultimamente tem uma renda muito acima da média nacional. Né? O entrante hoje, que é o nosso profissional ali, o auxiliar do profissional, um servente, ele está recebendo aí na média mais de R$ 2.500, né? E se você for para profissionais, entre eles pintores, pedreiros, carpinteiros, eletricistas, esses profissionais aí ganham rendas aí acima de R$ 6.000, R$ 7.000, quando você entra em produtividade até mais do que isso. Hoje, mestre de obra, que talvez é um dos cargos mais altos ali do setor da construção civil, né, recebe muito bons salários. Então, isso mostra as oportunidades que o nosso setor tem, muito também pela alta renda que a gente hoje tem para oferecer para esses profissionais. Quanto chega a ganhar o mestre de obras? Eu acho isso interessantíssimo de ser citado, porque incentiva, valoriza a profissão. A média, vou falar uma média hoje de R$ 10.000, mas tem mestre hoje de 5, 6, 7 mil reais, tem gente que paga até mais do que 10, né? Algum outro profissional muito bem qualificado, né? Essa é uma média boa, R$ 10.000. Por que são profissionais tão valorizados? Pela boa experiência que ele tem de conhecer todo o ambiente de uma obra, né? E principalmente pela relação humana, relação de liderança. Um mestre de obra, ele tem que conhecer de tudo isso. Quando você chega a falar com um mestre que está recebendo esse salário, trabalhando num prédio, numa construção vertical, com uma construção mais complexa do ponto de vista de logística, do ponto de vista de segurança do trabalho, ele tem que estar se atento a tudo isso, do ponto de vista também de sistema de gestão da qualidade, que hoje as grandes obras todas possuem. Então, tudo isso envolve um profissional, né, multidisciplinar, que não é só ter uma percepção muito técnica, mas também a percepção da parte de liderança e também desses outros requisitos de segurança e também gestão da qualidade, que eu entendo por isso. É por isso que é um profissional caro, entre aspas, sim, né? Sim, muito bem qualificado. Porque caro é não tê-lo. Sim, né? Caro é não tê-lo, com certeza. E a diversidade, né? Ao mesmo tempo que alguém que vem com uma pegada técnica, mas alguém que sabe também liderar, que tenha, digamos, consegue criar um ambiente, né? Porque ele está coordenando uma equipe ali. Sim, e da maioria das vezes são profissionais que buscaram, sim, a profissionalização, mas é uma vivência. Com certeza são pessoas que têm mais experiência, que têm essa liderança que vai absorvendo ao longo do tempo, que consegue atingir esses níveis de profissionalismo. E o servente, ele entra almejando talvez o cargo de mestre de obras, e tem a possibilidade de subir e de galgar outros postos, né, dentro da obra. Tem essa possibilidade de ascensão? Sim, a gente tem isso até como uma oportunidade da gente aumentar a nossa mão de obra, qualificar mais, né, os entrantes da mão de obra. A gente tem hoje uma parceria muito boa com o Senai, vale a pena a gente colocar isso, de qualificação. A gente tem levado isso para dentro dos canteiros de obra. O Senai tem sido um grande parceiro do nosso setor aqui no nosso estado. A gente tem feito, então, programas desde pedreiro de assentamento de cerâmica, drywall, que é uma outra serviço que está avançando muito no nosso estado, pintor, amador. Então, o servente, ele
com pouco tempo de um profissional se qualificar, ele consegue praticamente dobrar a sua renda salarial, né? Essa é uma oportunidade que a gente gosta de mostrar para a sociedade, que é uma oportunidade para esses entrantes, em curto prazo de tempo, dobrar a sua renda com pouca qualificação. À medida que o Debrair ia comentando aqui, eu estava lembrando do episódio do Chaves. Chegou o pedreiro dando ordem no servente. Aí passou um pouco, chegou o mestre de obras dando a obra no pedreiro. Passou um pouco, chegou o engenheiro dando ordem no mestre de obras. Passou um pouco, chegou o dono da empresa dando ordem Todo mundo. no engenheiro. Aí de repente chegou o dono do imóvel dando ordem no dono da empresa que estava construindo. Quando você imaginava que já tinha fechado o ciclo, chega a esposa do cara e fala, não é para fazer assim não, fazer desse jeito. No fim das contas é por aí mesmo, né? Sem dúvida. Quando a gente faz uma obra residencial, a gente fala que a última palavra é sempre a da esposa. Mas em casa não. Sei. Só que não, Mas é importante que todas essas ordens estejam alinhadas, porque senão o negócio desanda, né? Com certeza. Tem que estar todo mundo pensando mais ou menos na mesma linha. E sempre lembrando, quem manda é a esposa no final. Você citou aí o drywall. Isso é uma tecnologia no Brasil relativamente nova, né? Como é que tem sido a adaptação disso? Explica pra gente o que é, como é que funciona. Então, é um sistema que não é novo, é muito usado há muito tempo, mas em pouca escala. E fora do Brasil, né? E fora do Brasil, no mundo inteiro, com certeza, né? Hoje, um grande debate que a gente tem é a dificuldade da mão de obra, a falta de mão de obra. Então, o setor da construção civil, ele tem que passar, e eu acredito que nos breve, médio e curto prazo, a gente vai passar por uma industrialização, mas a industrialização vai acontecer em processos. E o drywall é uma oportunidade. Quando você coloca um sistema de drywall dentro de uma obra, você tira a alvenaria e com ela você tira um monte de processos, como chapisco, reboco, massa e além de entulho, né? Então, a velocidade que você ganha numa obra, trocando esse sistema, ele avança muito na produtividade, diminui resíduo e para uma obra vertical tem sido soluções. Goiânia é um mercado que às vezes a gente encontra resistência por uma questão cultural do cliente e às vezes também até da questão do comercial, dos corretores, mas isso a gente já está avançando, porque não dá mais para a gente construir um prédio num determinado tempo se você não fizer uma mudança dessa, né? Então, pensa na logística, pensa no resíduo, é uma solução oportuna e de industrialização de processo dentro de um canteiro de obra. Para quem não sabe exatamente o que é a projeção da massa, do material na parede, sem que ele seja feito de forma manual, né? Eu sei porque eu já fiz reportagem, então você me corrija. Não, o processo do drywall, ele é aquele perfil galvanizado, onde você coloca as chapas, né, fazendo as divisórias. Então, você substitui a alvenaria, né, coloca esse processo, tem chapas como a placa cimentícia e outras placas adequadas para as áreas externas, ou, no caso de prédio, aí a gente tem que pensar em outras soluções, na fachada, na parte externa, mas na parte interna, o próprio drywall, o gesso acartonado, ele já é uma solução que é muito oportuna para poder tirar esses outros processos. E depois você simplesmente aplica direto a massa e a pintura. Você vai explicar depois, nós vamos falar antes da MAG Seguros. E aí depois você vai explicar esse processo que eu estou falando, da reportagem que eu fiz, que também é com um maquinário que é muito utilizado no exterior. E a MAG? O que a gente fala da MAG, Márcio? A MAG é uma das maiores seguradoras do mundo e ela tem uma expertise bem bacana, que é o seguro de vida coletivo. Todo mundo tem um foco muito grande em seguro patrimonial, de carro, veículo, que também, claro, tem que ter, mas esquece algo que Deus veio bater na nossa porta. Mas é uma possibilidade, infelizmente, na vida de todo mundo, claro. E quando eventualmente isso acontecer, se você tiver dentro da sua empresa uma estrutura de proteção coletiva, você traz uma garantia para você, para a sua rede de colaboradores. E o bacana é que, como ele é coletivo, o valor por vida fica um valor bem interessante, não fica nada pesado. Então você se livra de eventuais problemas futuros. Prevenir é sempre o melhor caminho. Márcio, como é que eu conheço essa MAG Seguros? Como que eu consigo uma proteção para toda a minha rede de colaboradores da minha empresa? É só procurar nossas ações comerciais. Ainda emendando a fala da Fernanda, a questão do drywall, tem também a questão lá
a 3D, né? Eu vi uma matéria, não sou do ramo, então tenho dificuldade até de abordar o assunto, mas eles construíram um prédio de 7 andares lá, parece que em 2 dias, uma loucura. Né? Essa tecnologia também está no Brasil? Como que está esse Eu processo? acho que tem a ver com essas máquinas que eu estou falando, que projetam a massa, que projetam a tinta, rapidinho faz tudo. Sim, o que você falou, Fernanda, é sobre a gente trazer equipamentos para aumentar a produtividade. E você tem máquinas de projeção, seja ela de massa como reboco, como de pintura. Isso já tem muita prática hoje no mercado e a gente usa muito para poder aumentar a produtividade da mão de obra. Então a gente ganha muito. E agiliza, como o Márcio está dizendo. Agiliza, né? sim, é. Márcio, acho que você está falando da engenharia modular, né? Hoje a gente avançou muito. Recentemente agora mês passado, numa feira ali em São Paulo, fiquei assim, muito bem impressionado com a quantidade de empresas e de indústria. Essa feira está crescendo bastante. A gente tem aí a Steel Corp, talvez uma empresa do Roberto Justo, por ser uma personalidade, um empresário muito bem sucedido, está chamando muita atenção para essa linha de produção. E agora em maio, fizemos uma missão no Sinduscon Goiás para a China, e a gente teve a oportunidade de conhecer lá uma indústria também. Eles montaram um prédio de 11 andares em 28 horas. Meu louco. É claro que existe um processo de industrialização que leva de 6 a 8 meses de fazer todos esses módulos. Prévio, né? Previamente, né? Virou Lego. Mas depois Chega lá, a monta, montagem é muito rápida, né? A gente pôde entrar nele, é um prédio que já tem mais de 3 anos. Eu não ia ter coragem de subir, não. A deterioração do prédio. Então, eles fazem ele no módulo de tamanho de container, por uma questão de logística para ser transportado. Mas é uma tecnologia que a montagem é muito mais rápida. Então, e muda muito a questão construtiva. Hoje, nosso canteiro é uma indústria e cada canteiro é uma indústria diferente. A indústria modular não, você vai para dentro da indústria, projeta isso e transporta para simplesmente montar dentro das obras. É um desafio muito grande por uma questão ainda é um custo mais elevado que a construção convencional, mas diante de mão de obras, de falta de mão de obras, para algumas soluções como hoteleiras, industriais e algumas de residenciais, né, segunda moradia, tem sido muito procurado e tem avançado muito como solução construtiva. Interessante. A gente fica pensando, se construíssem aqui em Goiânia prédios nessa velocidade, nem cabe, né? Não Porque cabe. Mas ao mesmo tempo a gente está muito aquém disso, né? Porque se a gente pensar que um prédio aí demora, sei lá, uns 2 anos para ficar pronto, mais ou menos. Mais de 3 anos, três anos na média, vamos falar. Para ficar pronto. E essa quantidade de empreendimentos que tem em Goiânia, que surgem todos os dias, como é que está o mercado imobiliário? Antes de falar um pouquinho do mercado imobiliário, hoje a gente tem uma situação de prazo de obra ou lançamento e entrega muito em razão da engenharia financeira que a gente tem que proporcionar para o adquirente. Ah, tá. Então não é nem razão da agilidade que é possível erguer o prédio, não. Às vezes o prédio pode ser construído de forma mais rápida. Os prédios, por exemplo, econômicos, né? Onde são feitos com outra tecnologia, que é a parede de concreto, eles são uma construção mais rápida, porque tem menos processos construtivos, e acontece de um tempo de obra muito menor dentro dessa lançamento e entrega, né? Então a entrega ela é em razão da necessidade da poupança do comprador. Então é o prazo que ele precisa de pagar ali, poupar ali e pagar os 20% que não é financiado às vezes pelo sistema financeiro hoje no Brasil. Entendido. Então falando então do mercado imobiliário, Goiânia é uma referência nacional como o segundo maior mercado que tem crescido, né, e tem despontado no Brasil como um todo. E a gente vive um bom momento com muitos lançamentos, com a oferta e uma demanda ainda crescente, né? E em vários nichos, não só em Goiânia, mas na Grande Goiânia como um todo, né? A gente também tem trabalhado um pouco e conversado hoje dentro da política municipal de Goiânia na questão da importância da habitação de interesse social. A gente tem conversado com o prefeito Sandro. Esse é um assunto que foi muito pouco debatido na última gestão, muito pouco feito por esse setor. E diante disso, só a iniciativa privada ela não consegue suprir a grande demanda que é na nossa cidade a habitação de interesse social. A gente está falando aí
do Minha Casa Minha Vida, né? Faixa 1, faixa 2. A faixa 3 o mercado sim consegue colocar, mas o faixa 1 faixa 2 está muito pouco ofertado. Então a gente tem que pensar em política pública e aí para isso entra a contrapartida da prefeitura, seja ela com alguma área que ela pode entrar como contrapartida, seja ela com subsídio. A gente vê isso a nível nacional. As cidades nacionais que são referência de quantidade de obras de habitação de interesses sociais é porque o município faz a contrapartida. E a gente tem até falado muito isso, e eu comentei com o prefeito, o subsídio ele é importante para trazer o consumidor para o mercado, porque esse cliente ele não consegue pagar por uma questão de renda, de comprometimento de renda, ele não tem a poupança. Então ele precisa dessa contrapartida para ele entrar no mercado, para ele conseguir comprar. Uma minoria dessa faixa que está ali um pouco no topo dessa pirâmide que acessa esse crédito, que consegue, o restante não consegue. Se não tiver o subsídio, esse cliente ele não entra no mercado. Em algum momento chegaram a propor alguma coisa no centro de Goiânia para repovoar o centro, né? E aí construir ou reformar prédios no centro para levar pessoas para lá. Né? Ou muitos lotes, né, vagos que tem no centro também, ou que são da prefeitura, ou que estão abandonados, enfim. Não poderia ser uma saída, por exemplo, para o centro, construir no centro, vender a preço melhor e trazer as pessoas para o centro? Poderia ser uma saída, né? Sim, Fernanda, esse é um assunto que eu gosto muito, acho que talvez pela minha familiaridade com o centro, meu escritório é no centro, minha mãe mora no centro, eu convivo muito no centro, nasci ali no centro. E eu fico muito pesaroso de ver o que está acontecendo com a nossa cidade nos últimos anos. O nosso centro está abandonado e ficou abandonado. Eu não vi quando o centro era um bairro de elite. E ele foi um dia. Né? Na minha geração, o centro é um bairro de classe média. E de lá para cá, ele tem sido esvaziado. Então a gente tem que pensar em políticas públicas para poder levar a ocupação para o centro, para retornar a ocupação do centro. No meu entendimento, eu acho que isso, hoje, como está, é necessário levar primeiro o emprego, para depois a gente levar a habitação. Porque você só simplesmente oferecer, como está hoje o centro, a habitação, às vezes a pessoa não quer morar ali. E a gente tem muitas outras ofertas na região de Goiânia como um todo, se a gente for na região metropolitana. Às vezes, você tem um movimento muito de pessoas que já moram ou têm uma relação naquela região, a gente chama de região primária, e simplesmente continuar a ficar na região primária. É difícil você ver um movimento para outros bairros, né? Para outras regiões, como acontece, por exemplo, ali na região sul de Goiânia, no Eldorado, no Goiânia 2, teve movimentos assim, mas isso são bairros planejados que têm uma outra atração. No centro, como está, eu entendo que primeiro a gente tem que levar o emprego e, consequentemente, incentivos para o comércio, para serviços, e aí o mercado imobiliário vai habitando. Pensar nos prédios públicos, ou aqueles prédios que estão lá, é um desafio. Recentemente a prefeitura foi aprovado ali na Rua 1, no centro, um prédio que era do INSS, uma habitação de interesse social, muito bacana. Então um retrofit. Né? Vão ter lá moradias que vão atender lá o faixa 1, Minha Casa Minha Vida. Olha, bacana, isso. Mas isso é uma coisa que não tem muita escala, pela dificuldade que é desenvolver um projeto como esse. Mas a gente não pode deixar de pensar, isso tem que estar no radar da prefeitura, tem que ter incentivo. Dentro do Minha Casa Minha Vida hoje tem uma verba e um destino, uma valorização maior para essas unidades, porque é sabido que é mais caro, às vezes, fazer um retrofit do que construir novo. O que é o retrofit? Repaginar. Repaginar. Pegar uma obra antiga, por exemplo, lá que era um prédio comercial, e transformar ele num prédio residencial. Então você tem que, às vezes, mexer toda nas divisórias, na parte de instalações elétricas, hidráulicas, né, elevadores, incêndio, e transformar um prédio para ser reabitado. E por que isso que você falou de ter o emprego primeiro e depois a moradia? O comércio também não quer se instalar mais no centro porque não tem gente, está vazio, né? Então, o movimento de levar o comerciante também, às vezes, não vai funcionar. E a própria iniciativa pública
faz um movimento de tirar as repartições do centro. Era tudo no centro de Goiânia. Hoje saiu tudo, foi tudo lá para o Paço, tudo para longe. A Assembleia, que era a última que estava ali, tiraram dali também. Então, eles esvaziam o centro e depois ficam se empenhando aí, tentando buscar soluções para repovoar o centro. É meio né, um contrassenso ali, a gente não entende. Muito bem colocado. Acho que essa é uma crítica que a gente tem que fazer até para os entes públicos, para a gente voltar com o serviço, né? Porque hoje a gente não tem um posto de saúde, né? O liceu parece que não tá fechado, está em reforma, não sei se tem demanda ali para o colégio. Acho que não tem VaptVupt. Hoje só tem um atendimento hoje lá na estação norte ferroviária, né? Que tem lá o Atende Fácil da Prefeitura de Goiânia. Então, é preciso levar serviço, a Prefeitura tem essa responsabilidade, ele é preciso levar cultura e segurança, né? Hoje o centro também, ele requer mais atenção do poder público no quesito de segurança. Quando eu falo também dos incentivos, acho que as coisas acontecem junto, né? O incentivo é também para a questão do mercado imobiliário, para poder estimular as empresas a ofertarem, as empresas se instalarem lá com isenções de ISS, por exemplo, e também a gente tem que lembrar que tem muito espaço vazio no centro, né? Foi esvaziado e que podem ser reocupados, né? Que podem ser dados novos destinos. Para isso, acho que a gente tem que pensar tudo. E também é uma política só de prefeitura. Acho que o Estado também pode contribuir para isso, né? O Palácio hoje fica no centro, né? E é bonito, tem prédios estaduais bonitos ali no centro. Nosso centro também, vale lembrar, que é o segundo maior acervo de arte decor do mundo. A gente tem que olhar para isso, né, e valorizar isso. Tem uma rota do acervo arte decor muito bonita. A gente sai de Goiânia para ver arte decor, né? Porque é chique. E aqui o nosso centro a gente não valoriza. Exatamente. Vamos falar do Sicredi, porque o Sicredi valoriza o empresário. Fernando, o Sicredi é uma cooperativa de crédito, ele disponibiliza para você tudo aquilo que o banco tradicional fornece, mas com muitas diferenças. Para começar lá, você não é um correntista, é cooperado, você faz parte inclusive dos resultados daquela cooperativa. Segundo, quem lida com o Sicredi confirma o que eu estou falando, o atendimento é humanizado, personalizado, e também uma outra marca que o Sicredi tem muito forte, ele é parceiro da comunidade. Eu falo isso até pelo relato das nossas ações comerciais. Então, se você já empreende ou quer empreender, vá para o Sicredi que você não vai se arrepender. Debrair, já que surgiu o assunto de prefeitura, vamos colocar uma saia justa para você aqui. Volta e meia a gente vê algumas falas do prefeito de Goiânia criticando a questão das betoneiras, atrapalhando o trânsito, que isso não vai ter mais. Caçamba. As caçambas. Como que está essa situação? E, de fato, uma obra, sobretudo a de grande porte, ela causa um impacto na cidade de trânsito, de rede de esgoto. Quais são as contrapartidas sociais que o setor costuma utilizar para amenizar um pouco esse impacto? O prefeito Sandro recentemente já publicou um decreto criando regras para carga e descargas, e concretagem, consequentemente, dos caminhões betoneiras nas obras de Goiânia. Cabe aqui, Márcio, também fazer nossa parcela de responsabilidade. Eu acho que eu tenho falado isso para os associados. Quando a gente faz uma obra, é inegável que tenha impactos negativos, né, perante a vizinhança. Cabe nós, como construtores, minimizar esses impactos. Isso começa lá desde o impacto de trânsito, uma análise das obras que você faz, de vistorias técnicas antes de começar um laudo ali, técnico antes de começar as obras, até alguma política de melhorar a vizinhança com alguma obra. Muitas construtoras já fazem essas políticas. Tem uma construtora que, diante dessa situação, até avança na parte de embasamento ali do subsolo, para que as motos sejam estacionadas dentro do canteiro de obras. Só uma medida dessa já alivia bem o trânsito, né? Então, eu acho que o prefeito tem a sua devida razão de se atentar para isso. A sociedade, acho que aclama por uma organização maior, e cabe a nós nos adequar a cada caso, né? O que a gente só falou que é importante a gente ter
o prazo para ajustar isso. Não dá simplesmente de uma hora para outra colocar uma regra, e tem prédios que já estão sendo executados, que não tem como você fazer esse planejamento de fazer esse carga e descarga dentro do canteiro. E eu acho que o decreto ali veio para acomodar tudo isso, e para as novas obras, cada um já começar a pensar nisso. Uma regra de transição, né? Criar uma regra de transição. Quem está com o projeto pronto vai ter que rever, né? Porque onde é que vai enfiar essas betoneiras? Eu fico pensando, porque muitas vezes o prédio começa já logo aqui, né? Como é que vai enfiar essas máquinas lá até dentro? Porque tem várias situações de ruas pequenas, né, estreitas, calçadas estreitas, você tem problema de árvores que às vezes você não pode retirar para poder fazer a legislação. Agora o decreto veio com a possibilidade de fazer o remanso. Então, você pode fazer um remanso, desde que você tenha espaço na calçada, e depois você repõe esse remanso, né, volta a calçada para o lugar, para você minimizar o impacto que vai ter nas vias de grande circulação. Então, tudo isso foram medidas que foram pensadas, né, e o importante é que a gente está tentando construir isso em 4 mãos. Né? A gente sabe nossa responsabilidade, o poder público tem, eu acho que a função de exigir isso do nosso setor, e a gente está aqui para poder melhorar e contribuir para uma cidade melhor. A gente fala um pouco de lixo, né? Porque aí a gente mencionou essas caçambas, e aí eu lembrei da quantidade de lixo que uma obra gera, né? Como é que é a gestão desse lixo? É um capítulo à parte numa obra, né? Hoje a construção civil gera muito resíduo. A gente tem pensado muito como a gente pode melhorar, talvez até porque ali é dinheiro jogado no lixo mesmo, né? A reciclagem, ela é uma oportunidade de negócio. E às vezes a gente explora pouco. Tem poucas empresas aqui que a gente faz, até porque é caro hoje. E não é só o setor da construção civil, sabe, Fernanda? Dados recentes das empresas de caçamba de entulho falou que 60% das caçambas locadas em Goiânia é de pessoas físicas. Ah, é? Por incrível que pareça. Um dado que eu não tinha conhecimento. Então, mais da metade das caçambas são das pessoas físicas que estão fazendo uma reforma, é o comércio está fazendo uma reforma, é a pequena edificação, né? E aí, o prefeito estava até muito empenhado nisso, né, para poder limpar a nossa cidade, tem os lixos clandestinos, então a gente tem que pensar muito nisso para poder achar soluções, né, econômicas, viáveis, para também não impulsionar o lixo clandestino, né, vamos dizer assim, e a gente pensar em resíduos e como tratar isso, usinas de reciclagem, uma oportunidade tanto de a gente estar deixando dinheiro na mesa. Hoje não tem muito isso dentro das obras, não. Pouco, né? Muito pouco. Posso dizer que é muito pouco. A gente tem alguns trabalhos, algumas empresas estão buscando isso. A gente tem os selos de verdes, né? Tem o LEED, você tem o selo azul da Caixa, que estimulam isso, né? Mas isso hoje é caro. Né? Ainda é caro para você ter certificadores, é caro para você fazer. Às vezes fica mais barato você destinar, às vezes, para uma caçamba. Fique Goiás, vem aí, Márcio. Fernanda, 6 grandes instituições somaram força e vão fazer o maior evento econômico da história de Goiás. FACIEG, FIEG, FEComércio, OCB, SEBRAE e Fórum Goiano de Habitação estarão no finalzinho de outubro, começo de novembro, aqui no Centro de Convenções de Goiânia, fazendo a FIC Goiás. Vai ser uma oportunidade maravilhosa para mostrar a força e a união do setor produtivo. Nós vamos levar indústrias, comércios, cooperativas, pequenos empreendedores e muita atração cultural. Então já agenda aí, final de outubro, começo de novembro. Márcio, eu tenho interesse em expor a minha empresa dentro dessa feira, não posso ficar de fora não. Procure nossas ações comerciais, você vai ficar bem informado. Só gente grande nessa feira, hein? Ô Edebrair, falar em gente grande, vamos falar um pouquinho de Sinduscom. Todo segmento, o drama de mão de obra. E para ajudar nessa situação, vem a formação para formar novos quadros. Como o Sinduscom, como ele trabalha não só nessa perspectiva da formação, mas também no geral. Né? Você falou que tem cerca de 200 empresas filiadas no Sinduscom. O que leva uma empresa a filiar no Sinduscom? Márcio, então, eu falo que um sindicato, ele passou por uma transformação que foi a reforma trabalhista, né, que tirou muitas receitas, e a gente tem que reinventar a maneira de a gente fazer sindicalismo hoje no Brasil, principalmente também os sindicatos patronais. E o que eu tenho feito aí nessa nossa gestão é tentar aproximar cada vez mais dos nossos associados, mostrando a importância que a entidade tem. Quando a gente está falando desses temas aqui,
A gente está tendo muita oportunidade de conversar e dialogar com o setor público, né? Que, como a gente falou, da descarga e descarga no nosso setor é uma coisa que impacta. As instituições têm um papel de dialogar, ouvir das empresas o que tem para poder demandar e a gente fazer essa interlocução. Quando a gente pensa na questão da mão de obra, como você bem colocou, hoje a gente tem um Senai. Então a gente conversa com as empresas, pergunta, tem demanda? Vamos buscar no Senai, não só de qualificação. Agora, recentemente, a federação disponibilizou para a gente lá curso de inteligência artificial. A gente encheu 2 turmas, né? Então, é um vasto leque de oportunidades que a associação tem de permitir com que o associado possa se sentir participativo dentro desse processo de coletividade e da gente poder contribuir para um ambiente de negócio mais favorável. Eu falo que eu tenho feito lá um movimento Mortari, antes da minha gestão, já tinha aumentado bastante as diretorias, né? A gente faz uma reunião de diretoria cada 30 dias, 40 dias, e eu tenho o cuidado de convidar os associados para ouvir o que está acontecendo, para entender, para participar. A gente tem trabalhado também com muitos eventos da nossa área técnica, consultiva, reforma tributária. O ano passado a gente conversou bastante, que era um assunto que estava sendo debatido. A gente está tentando agora mostrar o impacto que vai ter depois de todo esse debate que aconteceu, do que vai ter. Mas não é esse negócio igual reunião de prédio, não, que aparece 3. Não, a nossa reunião lá tem no mínimo 50 lá, tem ido. A turma tá engajada, então tem que ser assim, né? E os eventos faz com que as pessoas participam, vê a importância que tem, e aí troca a experiência, faz um network. Acho que envolver tudo isso faz com que o sindicato se fortaleça. As cooperativas de crédito fazem parte do Sinduscom? Algumas, uma minoria que faz, talvez. Né? Como que está aí nesse mercado das cooperativas? Você tem acompanhado? Sim, as cooperativas, normalmente, às vezes, quando acontece a cooperativa, ela contrata uma construtora, né? Então, aí são 2 negócios distintos. A questão comercial, de como eles formatam a questão da cooperativa, que é um outro segmento. Do ponto de vista técnico, vai contratar uma construtora, pagar uma taxa de administração. A maioria das vezes a gente vê dessa maneira. Entendi. Debrair, a gente falou um pouco do lixo. Como é que é a questão da água, hein? Existe reuso de água dentro de uma obra? Existe algum tipo de economia? Ou há desperdício de água numa obra? Como é que é esse impacto? Não, é pouco, Fernanda. Até porque o consumo de água dentro do montante ele é pequeno, né? Hoje, quando a gente pensa em que a gente já compra um concreto usinado, que ele já vai com muita água ali, você pega a argamassa hoje, né, para o reboco de fachada interna e externa hoje, dentro dessas obras verticais, a maioria a gente já compra direto da indústria. Então, dentro do processo da obra, o consumo é pequeno, modéstia à parte. Assim. Então, não é um item que impacta muito, né? Mas é claro, dentro, por exemplo, uma empresa que tem sistema de gestão da qualidade, a grande maioria tem, esse é um requisito que o sistema ISO 9000 para BQPH exige. Você tem que monitorar o seu consumo de água, o consumo de energia, até para você ter como indicador. Né? Quando a empresa pretende ter um certificado verde, né? um LEED, um Aqua, e aí isso é mais exigido. Né? Você falou aí do concreto usinado. É aquele negócio que fica rodando ali nos caminhões que atrapalham o nosso trânsito. Isso, esse mesmo. E ele fica rodando ali porque ele é temperado na hora, é isso? Ele é dosado dentro da indústria e ele vai em movimento ali para ele não secar, não parar, endurecer. Tem aditivos que retardam essa cura do concreto. E aí vai fazendo o movimento ali e aplicando. Isso. Mas é bom colocar que um caminhão de concreto vai tirar no mínimo 3 caminhões dentro da obra, né? Que é o caminhão de cimento, o de areia, né? E o de brita. Tá. Então, se você rodar um concreto dentro de uma obra, você tem que transportar 3 caminhões, enquanto o caminhão de concreto só leva 1. Né? E a agilidade da aplicação, a agilidade é muito maior. E não consegue hoje... O Brasil é uma das maiores indústrias de concreto, a gente tem muito concreto, faz muitas obras de concreto armado, cada vez mais com alto desempenho, os concretos com
com muito FCK, protendidos. Então, essa é uma indústria hoje consolidada no Brasil. Quando a gente olha para uma indústria como a dos Estados Unidos, onde tem muito aço, e querer trazer isso para cá, às vezes não encaixa pelo custo que é o aço, né? Então, pela tecnologia que a gente tem, pela escola de engenharia de concreto, hoje é o padrão construtivo mais adequado. Eu tenho uma admiração pela engenharia, porque é uma responsabilidade grande, né? Você construir, erguer edificações que vão comportar tantas vidas, tantas famílias, né? E você estruturar aquilo de forma segura, com credibilidade, para garantir, né, o conforto e a segurança daquelas famílias. Então, eu admiro a profissão. Realmente, eu como engenheiro civil formado, eu sou um apaixonado pela nossa profissão, pela oportunidade da gente fazer transformações na vida de pessoa, não só na habitação, mas no desenvolvimento de estrada, de saneamento, né, de transformar o nosso país. Eu acho que quando você tem uma experiência, como eu tive, de ir para a China e ver, né, um país onde tem aquele tanto de pessoas, milhares e milhares de pessoas. A gente vai em São Paulo, a gente vê muita gente, mas quando você vai na China, você fica assustado. E aquilo tudo funciona, se transforma, a cidade está industrializando, sistema de transporte coletivo muito grande, eficiente. Então, a gente tem muito que crescer. O nosso país é grande, tem muito que desenvolver. E a construção civil, eu acho que é uma mola propulsora para a nossa economia. Vamos falar da Solute, que está com a gente também. Fernando, a Solute é a maior empresa de certificação digital do Brasil e olha que orgulho. É goiana, é gente da gente. E eu sempre bato muito na tecla. Certificado digital, gente, não é algo que você pode fazer de maneira irresponsável. Ali, através do seu certificado, você vai fazer as grandes operações da sua vida pessoal e empresarial. Então, você vai correr o risco de fazer seu certificado onde você não conhece, sabe lá o que essa pessoa pode estar fazendo com seus dados, e depois que a bomba estoura, não adianta chorar, não. Então, você tem que fazer o seu certificado digital onde tem procedência, onde tem garantia. E o melhor local para você fazer isso é na associação comercial, porque além de você estar fazendo um produto de qualidade, pagando um preço abaixo que o mercado costuma praticar, você está também ajudando o nosso sistema a se manter, a representar e fazer valer os seus direitos. Então, falou certificado digital, falou associação comercial. Debraí, vou viajar na maionese aqui. Esses dias eu estava pensando, ele está falando um pouco de construção vertical, né? Geralmente a pessoa, quando opta para ir para um apartamento, um dos itens que ele está pesando é segurança. E aí, nesse tanto de guerra que está tendo, de Irã com Israel, Ucrânia com a Rússia, drone de lá, drone de cá, e esses dias eu vi uma notícia que lá no Rio de Janeiro, um grupo atacou o outro grupo com drone. Aí fiquei pensando, gente, mas daqui uns dias, jeito que a coisa está indo, vai começar a ter assalto dentro de prédio, de condomínio com drone. Não é uma visão mais futurística? Vocês ponderaram esse tipo de coisa? Eu imaginei o drone, mãos ao alto. Não, mas é sério, porque a coisa está de uma maneira. Drone hoje é um trem que carrega gente para cima e para baixo. Né? Só ver o que está acontecendo nessas guerras entre esses países. E esse fato que eu falei, isso não é invenção. No Rio de Janeiro teve um grupo criminoso atacou o outro com drone. Uhum. E aí isso impacta economicamente o mercado também. Márcio, eu confesso que eu nunca tinha pensado por esse lado aí, não. Acho que a gente tem que... O Márcio tá muito à frente, né? Tá bem à frente. Ele é à frente do tempo dele. Mas eu acho que o mercado é dinâmico. À medida que tiver, acho que uma demanda por isso, a gente tem que pensar em soluções para combater esse tipo de crime. Vai ter que colocar um batedor de drone no topo dos prédios. Pode ser uma solução. Monitoramento de drone, né? Mas eu vejo, como você foi falando, acho que talvez hoje o movimento maior que acontece para um cliente que busca um apartamento, nem sempre é só segurança, mas também a praticidade, né? Quando você mora numa casa, você tem muito mais despesa, tem que ter mais funcionário, tem que ter mais coisa para cuidar, né? Dá um problema na questão da encanação, da alimentação de água, da telha, do jardim, da piscina, é você que dá manutenção. Dentro de um prédio tem um síndico que cuida de tudo, né? Seu apartamento fica com mais praticidade, né? E às vezes a pessoa também tem essa questão da comodidade, da deslocamento, né? Da localização. Então acho que talvez um pouco por isso que tem esse movimento de buscar os prédios. E é um movimento constante. Às vezes a pessoa vai para um prédio, vai para uma casa, vai para condomínios, né? A gente vê esse vai e vem constante da população.
Deixa eu te relatar uma experiência que eu tive muito curiosa. Eu morei em Santos e pude mostrar uma obra naqueles prédios tortos da Orla de Santos. Foi uma das primeiras reportagens que eu fiz quando eu cheguei à cidade, que foi uma tecnologia para voltar o prédio para o prumo, né? Realinhar o prédio. E aí eles fazem um corte na estrutura e com todo mundo lá dentro, viu, Márcio? Fazem um corte na estrutura, aí coloca uma espécie de um macaco aqui, né? Isso. Aí vai erguer o lado que está mais baixo, aí vai encaixar cimento aqui para realinhar. Que loucura que é essa da engenharia, né? Isso é possível. Uma vez a gente teve um prédio torto aqui em Goiânia também. Sim. Foi isso que foi feito? Lá no Sim. Vaca Brava. Foi. Boulevard, se eu chegar lá. Isso. É isso aí. Acho que os recalques que acontecem na estrutura de um prédio, né? E a gente tem hoje soluções para poder ajustar isso, né? Você usa, como você deu o exemplo de Santos, macacos hidráulicos, você ergue o prédio e faz complementos e reforços estruturais na estrutura e recalcula isso, se for questão de fundação, se for um terreno que você deu. Então, acho que hoje a engenharia hoje tem muitas soluções, não só disso, mas você pensar em estanqueidade de água, hoje a gente faz subsolo praticamente dentro, né, de um lençol aflorando e tem que dar estanqueidade disso. E o que não falta, mundo afora, é soluções de engenharia fabulosas aí que chamam a atenção. É incrível mesmo. Outro problema que teve recente foi o desmoronamento de uma parte da rua, né? Também relacionado à construção de um prédio. A gente tem vivido isso, esse adensamento, né, de alguns bairros de Goiânia, e parece que as pessoas invocam justamente com alguns pontos, né? Isso é meio sazonal, é de época, de repente lotam um bairro, aí depois migram para outra região, lotam outra região, e aquelas ruínas estreitas já não cabe mais nada, mais carro, nem passa direito. E mais prédio sendo construído. Culpa de vocês. Recentemente alguém comentou isso, né? O que aconteceu ali no Marista, né? Que foi um adensamento, né? Mas o que aconteceu no Marista foi em função de um plano diretor que foi projetado e pensado nos eixos de grande circulação de Goiânia. Então você pega a T9, você pega a 90, a 136, a 85. Então esses eixos de grande circulação foi pensado que poderia ter habitações em volta deles, né? E aconteceu isso com o Marista, por exemplo. Só que, infelizmente, o poder público não tem a mesma velocidade do que, às vezes, a iniciativa privada. E o transporte público não foi investido. O BRT ficou 10 anos parado. É agora que a gente está vendo isso acontecer. Em contrapartida, tem uma demanda, o mercado imobiliário ele oferta, né? Põe na prateleira aquele produto e o consumidor compra. Né? Então isso mostra que era um bairro que tinha apelo para morar ali perto, né? Talvez a gente tenha que repensar se a quantidade que foi feita, como você colocou, está sendo bem planejada, tem sustentabilidade ao longo dos anos, e talvez muito vai se envolver a questão de trânsito depois, né? E a gente está sempre pensando como usuário de carro, Fernanda, talvez, e quando a gente vai para cidades grandes, o carro não é prioridade. E na nossa cidade ainda é prioridade. Então, mas para não ser, a gente tem que investir em transportes públicos, né? Então, eu acho que é uma outra maneira de repensar a cidade, né? E, por fim, como você falou, existe toda uma questão de movimento modista, né? Ir para bairros que estão todo mundo indo, isso é um movimento hypados, talvez hypados, né? Quando eu mudei para Goiânia, em determinado bairro, tem uma valorização imobiliária absurda. Por conta da minha presença, claro. Deixa outra questão. De novo, mas essa é justa. Debrair consumidor. Hoje você compraria um imóvel financiado com essa taxa de juros que está tendo? Que loucura. Márcio, ainda compraria, porque os imóveis financiados hoje pelos bancos, por mais que aumentaram, estão na faixa aí, hoje a Caixa trabalha com 10,5%, BRB tem 10,5%, ofertado aí 10,6%, os bancos privados estão falando de 11,5%, né? Então, ainda o recurso do SBPE, ele ainda é acessível. A dificuldade, talvez, é para a iniciativa privada, né? Para o setor produtivo, que tem que pegar a uma taxa de juro de Selic mais inflação, às vezes. Isso vai inviabilizando, né, ou
diminuindo a margem de resultado dos negócios. A gente tem que repensar, até às vezes, de lançar ou não um empreendimento, de cabeça, ver se ele cabe dentro daquela margem, porque, fato, a taxa de juros no país, a 15%, é uma taxa que atrapalha a produtividade nossa. É uma coisa que me preocupa muito, né? Historicamente, quando a Selic vier a baixar para o financiamento imobiliário, vai girar em torno disso, que já chegou até 9, 9,5%, estou falando do SPPE. Né? Agora, quando você vai para a habitação do Minha Casa Minha Vida, que estamos falando de 350 mil reais, agora chegou o faixa 4 com 500 mil reais, mas é um valor... É uma verba de 15 bilhões que veio do pré-sal, ela tem limite, a gente não sabe se o governo vai conseguir estender ou trazer mais recursos para essa faixa, do faixa 4, que vai até 500 mil reais. Mas vamos falar do Minha Casa Minha Vida. O Minha Casa Minha Vida hoje trabalha com juros de 8,5% até 4,5%. Então é um juro muito acessível. Você vê que nos 2 últimos anos, a quantidade de lançamentos que teve do Minha Casa Minha Vida Brasil afora é expressivo, né? A gente tem um déficit habitacional que sempre foi na escala de 6 milhões de moradias, hoje já se fala até um pouco mais de 7 milhões de moradia. E o Minha Casa Minha Vida, né, desde 2009, ele foi a mola propulsora desse desenvolvimento habitacional do país. É um plano eu acho que não é só de governo, mas um plano de Estado, que a gente tem que zelar por ele, e eu acho que ele é a oportunidade da gente avançar com esse combate do déficit habitacional. Nesse último governo, teve um ajuste muito grande de valor do imóvel, de ajuste das rendas e de taxas de juro, proporcionando essa maior escala que eu estou me referindo agora. Então, você tem duas linhas de financiamento. SBPE, que é o Minha Casa, que é o dinheiro que vem da recurso da poupança, que eu estou falando nessa ordem de 10,5% a 11%, 11,5%. Então, perto de uma Selic de 15%, com mais alguma coisa que está girando um juro no Brasil aí para hoje, para capital de giro de 18% a 20%, não é caro, sabe, Márcio? E quando você olha, então, para uma habitação de interesse social ou habitação mais econômica, que é o Minha Casa Minha Vida, a taxa de juro é atrativa e por isso eu compraria o imóvel, sim. Ainda é um investimento que vale a pena, na sua opinião, né? Sempre vai ser. Né? Investir em imóvel é uma oportunidade não só que é o sonho da família, é uma oportunidade de você ter ali a sua dignidade, né? Mas além de tudo, quem investe em imóvel, ele está sempre, no mínimo, estabelecendo ali a valorização ou a inflação, corrigindo a inflação. E sempre, ele está sempre acima disso. Vamos falar um bom da investimento. Fernanda, a Tempo, ela é uma empresa que faz gestão de linhas telefônicas, ela tem parceria com as principais operadoras do país e por conta do poder de compra que ela tem, pela quantidade de linhas que ela adquire, ela consegue trazer para o consumidor final linhas no valor até abaixo do que as operadoras praticam, principalmente porque ela molda o seu plano de telefonia conforme a sua necessidade. E outra coisa bem bacana da Tempo, ela não faz com que você se submeta àquelas ligações intermináveis nas centrais de atendimento quando você quer questionar alguma coisa. O atendimento é humanizado. Eu falo isso porque eu sou cliente da Tempo há cerca de 6 anos e posso atestar a qualidade do atendimento, bem como do produto. E outra vantagem não menos importante, você está ajudando toda a rede de associações comerciais a se manter para fazer a sua representação, a defesa da categoria. Então, migra todas as suas linhas telefônicas, vem para a nossa rede. Márcio, como é que eu consigo acesso a Tempo? É só procurar as nossas associações comerciais. O Debrair, você também comentou da sua participação na China, de uma feira que você foi em São Paulo, e a gente também costuma bater muito na tecla aqui com os nossos associados, a importância dele procurar se atualizar, né? Buscar outros mercados, novas visões. E eu queria que você trouxesse a sua experiência. Sei que já é um empresário bem-sucedido há muito tempo no mercado, mas eu tenho certeza que cada viagem ou cada feira dessa que você participa, você traz uma nova visão para o seu negócio. Eu sou um apaixonado pelo conhecimento. Acho que quanto mais a gente sabe que a gente sabe nada. Né? Então, conhecer outra cultura, outras experiências, é uma oportunidade de crescimento e oportunidade da gente também abrir novos mercados, nos atualizarmos. Recentemente, essa viagem que eu falei da China,
lá é um divisor de água, porque é uma outra cultura. Só precisa a gente falar uma coisa que é interessante lá, que me chamou muita atenção lá. O imóvel lá é muito parecido com a maneira que a gente vende. Eles constroem lá em 3 anos, como você perguntou, Fernando, e depois você financia ele em 20 anos, 30 anos, igual a gente faz financiamento aqui no Brasil. Com a taxa de juro, Márcio, de 3,8 a 4,5, tá? A taxa de juro lá. Me dê, papai. Só que lá tem uma coisa diferente. O imóvel, ele só tem a propriedade do imóvel por antes de 70 anos. Depois esse imóvel volta para o Estado. Para uma cultura como a nossa, isso é coisa meio surreal, né? A gente pensa na hereditariedade do imóvel, né? Tem apego. Tem um apego, né? Mas numa sociedade onde você entrega saúde, educação, segurança, né? Se você tem, durante a sua existência, a possibilidade de comprar um imóvel, que eu acho que é uma coisa muito digna, e se o seu filho vai conseguir, tá tudo certo, né? E dentro de uma política como aquela, que tem muita gente, 1,4 bilhões de habitantes, e uma demanda em crescente, porque agora foi autorizado ter mais de um filho, né? Agora não, já mais de alguns anos atrás. Então, é uma população que vai continuar crescendo. A habitação é sempre um problema para o Estado, né? Então, só de você ir lá conhecer uma coisa que está muito longe da gente, da nossa realidade, é uma oportunidade de você pôr algumas coisas em práticas. E Márcio, uma coisa que eu falo hoje, a vantagem que tem hoje é da tecnologia. Hoje, uma pessoa, se ela quiser, ela tem tudo ali para poder aprender, né? Você vai no YouTube, você consegue trocar uma válvula do seu vaso sanitário ou a válvula de descarga, né? Você consegue trocar uma lâmpada se for preciso. Você consegue aprender um pouco mais como usar um ChatGPT, programar alguma coisa. Então tá tudo ali. Eu acho que cabe a gente mais estimular as novas gerações que estão chegando aí a ter mais iniciativa de buscar o conhecimento. Esse é o maior desafio nosso, né? A gente vê muito as gerações chegando com pouca iniciativa. E aqueles que têm um pouquinho mais de iniciativa se desponta profissionalmente, no mercado de modo geral. Então, acho que buscar o conhecimento, sem dúvida, é o melhor caminho. E a pergunta clássica que fazemos para todos, Márcio? Aqui eu brinco, nós fazemos uma luta cultural para mostrar para o empresário que está lá na ponta que ele tem que estar na entidade que representa ele. Então, eu queria que você fizesse uma fala, você como presidente de um dos maiores sindicatos do Estado, qual que é a importância de estar dentro do sindicato, de estar dentro da associação comercial, né, para a gente estimular essa turma a vir junto conosco? Eu sou de uma geração, Márcio, que talvez a gente participou muito pouco politicamente, né? Na minha época tinha pouco grupo estudantil, a geração anterior à nossa, acredito que participava muito mais. A entidade é uma maneira da gente fazer política, mas não uma política classista, uma política de um setor. Então, é uma maneira da gente se organizar para entender qual é a demanda coletiva que nós temos e fazer esses pleitos. Não só como prefeitura, como eu falei aqui, mas a gente tem hoje na construção civil várias entidades como as concessionárias, Equatorial, Saneago, órgãos de legislações também ambientais. Passamos aí por como eu falei agora há pouco, a reforma trabalhista, vai impactar muito a gente. Então, se o setor não se organizar, ele não consegue vencer esses desafios. Prova disso, eu mostro muitos associados no ano passado, a CEBIC hoje, que está ancorando mais de 90 entidades, entre Sinduscons, ADEME, Secovs, no Brasil todo, olhou para esse tema da reforma tributária, que para o nosso setor, do ponto de vista, já era prático, porque a gente pagava, a maioria se paga ali pelo lucro presumido, e vai passar por uma reforma tributária muito grande para o nosso setor, vai complicar mais. Mas ali, ao todo tempo, estava preocupado com a equidade das alíquotas. E isso foi preservado, muito pelo trabalho de todo o setor que a gente fez. E as entidades têm responsabilidade nisso, as empresas têm responsabilidade nisso. Eu convido muito as empresas mais novas, mais jovens, eu faço esse trabalho corpo a corpo, né? É um trabalho meio, parece de formiguinha, e a gente também usa hoje as redes sociais para poder projetar, para mostrar a importância disso, e também acolhê-los, porque às vezes eu acho que
as entidades ficarem conversando ali só a sua diretoria, não. Acho que essa conversa tem que descer, tem que abranger. O associado tem que se sentir participativo, ele tem que ter uma demanda, ele tem que ter alguém do seu setor para poder falar, ó, tenho um problema hoje na prefeitura, né, equatorial. Então, a gente tem que dar voz para os associados, para assim a gente conseguir resolver essas demandas, essas pautas que o setor tem. E quando a gente resolve a pauta de um, a gente está resolvendo a pauta do setor inteiro. É isso, com essa resposta nós encerramos aqui a participação do presidente do Sinduscom. Muito obrigada, Idebrair. Obrigado, Fernando. Foi um prazer conversar com vocês aqui. Foi muito boa a prosa. Obrigada, Márcio. Até a próxima. Foi show, hein? Foi bom. Que é isso? Foi espetáculo. Sempre assim, é garantia de papo bom, É viu? isso Fica aí. com a gente. Mas depois você me fala qual que é o bairro lá que você está investindo. Quem sabe eu te levo para outro bairro para poder valorizar. Ah, eu achei que você queria ir pra lá também, pro mesmo bairro. Eu tô sentindo que vai doar um imóvel pra mim pra valorizar a área, viu, gente? Vambora. Tchau, tchau. Tchau, tchau.